Senhores, neste vídeo eu vou abordar três temas. A viagem do ministro do STF, senhor Nunes Marques, com sua esposa em um jatinho privado de uma advogada ligada ao Banco Master. A Paixão de Cristo, a encenação da Paixão de Cristo, que aconteceu em Pernambuco, na cidade de Gravatá, aonde teve uma cena de simulação de um bacanal entre diversos indivíduos. E, por fim, a questão do senhor deputado Guto Zacarias, que faz parte do MBL. Senhores, a galera da esquerda, eles têm uma capacidade de nos surpreender para o mal que não acaba nunca. Quando nós pensamos que eles chegaram ao fundo do poço, eles cavam mais um pouco. E eu vi esta matéria no site Metrópolis e não acreditei no que eu estava lendo. Cena de bacanal com atores seminus na Paixão de Cristo revolta moradores. Atores seminus com apenas pedaço de tecido tampando as partes íntimas fizeram dança erótica em cima do palco, gerando críticas. A cena do bacanal do rei Herodes, incluída na Paixão de Cristo de Gravatá, no interior de Pernambuco, revoltou moradores da cidade. Eu não vou colocar o vídeo para os senhores, quem quiser ver, que busque aí no YouTube, que vai encontrar, ou no Instagram, no X, é só buscar que vão encontrar. Eu não vou reproduzir isso aqui, vou só ler a notícia. E esse espetáculo foi realizado pelo Instituto Cultural e Ecológico Terra Agreste, ICETAG, com apoio da Prefeitura de Gravatá. E o ICETAG recebeu da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Gravatá, em 2025, para a realização do espetáculo A Nossa Paixão, na Semana Santa, a importância de R$ 377 mil. Ou seja, os senhores que moram na cidade de Gravatá, em Pernambuco, pagaram, saiu do bolso dos senhores R$ 377 mil de impostos que os senhores pagam para esse instituto, de nome ISATEG, para que eles fizessem esse vilipêndio à fé católica cristã. O interessante é ver que na matéria do site Metrópolis, os moradores estavam criticando a apresentação que foi feita, né, essa coisa que eles fizeram e chamaram de Paixão de Cristo. Os senhores podem ler na tela. Porém, quando nós entramos no site da Prefeitura de Gravatá, está escrito: última apresentação do espetáculo Nossa Paixão, à Luz do Mundo, tem grande público em Gravatá. ICETAG encerra a temporada 2026 da peça teatral com sentimento de dever cumprido ao encenar História, Morte e Ressurreição de Cristo pelo 43º ano. E aqui nesse site da prefeitura tem essa fala das pessoas, né, das duas senhoras que organizaram o espetáculo, e, entre outras coisas, elas dizem o seguinte: cada cena que a gente apresentava era um aplauso, foi muito gratificante. A cada aplauso aqui atrás, a gente vibrava de alegria, porque é o retorno, é o que faz o nosso trabalho valer a pena. A prefeitura sempre apoiou a gente, realmente, né, R$ 377 mil. Nunca deixou de prestar esse apoio. A presença deles, também eles sempre validando a gente, tanto pessoalmente quanto pelo WhatsApp. Então é uma relação muito próxima que a gente tem, é muito acessível. É uma gestão que valoriza a cultura e eles acreditam realmente no nosso potencial. Ou seja, senhores, o prefeito, senhor Joselito Gomes da Silva, conhecido como Padre Joselito, porque ele é um ex-padre, casou-se com uma senhora que era freira, formaram uma família,
Este senhor, segundo as organizadoras do evento, onde a Paixão de Cristo foi encenada com um bacanal ao custo de R$ 377 mil de dinheiro do público, do povo pagador de impostos. Segundo essas senhoras, esse senhor, Joselito Gomes da Silva, um prefeito, estava ciente de tudo o que iria ocorrer nesse espetáculo. Vale lembrar que o prefeito é do PSD, um partido satélite do PT, da esquerda, é um partido de esquerda. Então, obviamente, eu não sei se algum dos senhores aí de Pernambuco, ou que defendem a esquerda Brasil afora, e que são católicos ou protestantes, se os senhores ainda têm alguma dúvida que a esquerda não gosta dos valores que são defendidos pelo cristianismo, e tudo que eles puderem fazer para vilipendiar, para escarnecer daquilo que os senhores acreditam ser sacro, ser sagrado, eles farão. Não existe um ponto de convergência, senhores. Existe um ponto de deturpação do núcleo duro do que defende o cristianismo, seja católico ou protestante, e uma falsa convergência com as ideologias da esquerda. E eu só quero ver se o povo de Pernambuco vai novamente votar no prefeito de Gravatá, o atual prefeito de Gravatá, o padre Joselito Gomes da Silva, que é como ele se intitula. Vamos ver se os senhores votarão novamente nele nas próximas eleições para prefeito. E aqui, senhores, mais uma daquelas notícias que me entristecem muito. Nunes Marques e esposa viajaram em voo bancado por advogada do Master. Ministro confirmou viagem e afirmou que os custos do voo foram bancados pela advogada Camila Everton Ramos, que já defendeu o Banco Master. O deslocamento de Brasília para Maceió, em Alagoas, é um bom pedaço. Ocorreu em 14 de novembro do ano passado, 2025. A informação foi publicada pelo jornal Estado de São Paulo. O que diz o ministro? A defesa do ministro confirmou a viagem e afirmou que o casal foi convidado para o aniversário da advogada Camila Everton Ramos, esposa do desembargador Newton Ramos, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, onde foi colega de Nunes Marques. Segundo a equipe do ministro, Camila convidou outros casais de amigos e ficou responsável pelos custos e pela organização da viagem. No Superior Tribunal de Justiça, Camila aparece como advogada do Banco Master de Daniel Vorcaro em 3 processos relacionados à recuperação de créditos no setor sucro-alcooleiro. Ela recebeu procuração para atuar em nome do banco em 12 de dezembro de 2024. Senhores, para quem está me assistindo em outras plataformas que não o YouTube, como o Instagram, o X, né, e são os cortes aqui no YouTube, eu coloco o vídeo inteiro, então passou a me assistir há pouco tempo e provavelmente não conhece ou está conhecendo os vídeos longos que eu faço para este canal. E em diversos vídeos eu sempre digo o seguinte, que parece que o Brasil dos poderosos, dos grandes empresários que atuam associados com licitações estatais, dos ministros, dos desembargadores, dos magistrados, dos políticos, dos poderosos, do alto escalão dos 3 poderes, parece que esse Brasil é uma rua sem saída e com uma cancela na porta, onde só os poderosos entram e eles inevitavelmente irão se encontrar em algum momento, porque é uma rua sem saída, é uma coisa muito pequenininha. Então vejamos, o ministro Nunes Marques, com sua esposa, viajaram no avião de uma advogada que defendeu o Banco Master, mas essa advogada é esposa de um desembargador. Os senhores percebem como as relações não são ilegais, mas são sempre muito suspeitas, são relações que ficam em uma linha muito tênue entre o que é moral e imoral. Aquela linha tênuezinha que tem uma muretinha que chama-se legalidade,
que impede que tais indivíduos cruzem a linha para o lado do que é espúrio? E eu pergunto aos senhores, um ministro do STF, um dos cargos mais poderosos do Brasil, recebe uma proposta para viajar de jatinho por aí. Obviamente que o salário do desembargador, marido da senhora advogada em questão, não é o suficiente para custear um deslocamento de jato. Não dá, não tem como. Por mais que receba penduricalho, não tem como. Então, o grosso financeiro vem da função da esposa desse desembargador, a senhora advogada Camila Everton Ramos. É uma questão lógica, senhores. É uma questão lógica. O ministro senhor Nunes Marques também não tem dinheiro para custear, com o salário que ganha como ministro, deslocamento de jatinho privado. Isso é uma fortuna. Automaticamente, essa senhora tem casos que ela deve representar os seus clientes que chegam nas instâncias superiores. Senhores, tudo isso não parece muito estranho aos olhos de qualquer indivíduo com um pouquinho de maldade e um pouquinho conhecedor do que é o Brasil, essa nação patrimonialista, onde confunde-se o público com o privado, aonde parece que a cleptocracia tornou-se regra? Não parece tudo muito suspeito, senhores? Aí eu me questiono. Nós somos, pelo menos eu creio que falo, para indivíduos pobres, que não estão por aí andando de jato para cima e para baixo. Mas caso algum dos senhores que tenha um jatinho para se deslocar esteja me assistindo, por favor, me convide para dar uma volta, que eu nunca andei no jatinho. Mas voltando aqui ao tema, um ministro que ocupa uma das mais altas funções da República Brasileira, um cargo praticamente vitalício, recebe uma proposta para comparecer a uma festa e ele não vai, não mandaram para ele uma passagem. Ou não fizeram como nós, que somos pobres, que damos carona para alguém no carro. Olha, eu te levo aqui, te levo ali. Eu quero que você compareça na minha festa, então eu vou te buscar de carro. Não, é jato, senhores. Esses indivíduos vivem em outra realidade, é outro nível de existência. Peraí, será que ninguém acha isso estranho? Será que o ministro não percebeu que era imoral? Por que pelo menos não pediu para que pagassem para ele a viagem ou comercial, como fazem os pobres mortais, que vão lá, compram a passagem aérea e se deslocam de um lado para o outro? É isso, senhores. O que dizer? Aí, no último vídeo que eu fiz, quando eu questionei que o fato de um candidato de direita, vamos falar aqui do senhor Flávio Bolsonaro, ganhar as eleições em 2026, o que eu tenho muitas desconfianças de que vai acontecer, infelizmente eu acho que o Lula vai ser mantido no poder, infelizmente, mas digamos que ganhe, que é o que eu quero que aconteça. Como que esse indivíduo de direita vai governar, ainda que tenha maioria no Senado, na Câmara dos Deputados, não importa. Como ele vai governar se as estruturas de Estado estão do jeito que estão? Esses indivíduos que fazem parte do Estado, aquela coisa que é perpétua, que está ali que nem uma rocha, que não se move, esses indivíduos tornaram-se uma casta superior cheia de privilégios, e nos enxergam como idiotas inferiores e nós somos obrigados a pagar os méritos que eles julgam ter. Eu já fiz neste canal vídeo sobre o ministro senhor Alexandre de Moraes, Flávio Dino, meu Deus do céu, já fiz sobre tudo quanto é ministro, senhores. E fiz um sobre o ministro André Mendonça, que para minha surpresa resolveu doar para a caridade, para fins religiosos, ele é um reverendo, é um pastor, o lucro lá do instituto que ele montou com a própria esposa, porque ele disse que montar aquele instituto, e quando surgiram as críticas, causou nele uma crise de consciência entre a legalidade e a fé que ele defende. Quando nós pegamos indivíduos que dizem ter fé ou que não têm fé alguma, não têm fé alguma, e fazem o que têm de fazer e tudo mais, eles ancoram-se simplesmente na legalidade. E nós não podemos dizer nada, porque são eles que determinam o que é legal ou ilegal. E eles estão deambulando e defecando
para a moralidade. Esta é a grande verdade. E eu pergunto aos senhores, com toda essa estrutura de Estado que nós temos, como que um político de direita que for eleito presidente do Brasil vai conseguir colocar tudo isso nos trilhos? E, por fim, senhores, nós temos essa situação, para mim, muito triste, do senhor deputado Guto Zacarias, que eu sei que é do MBL, que tem muitas divergências, vou usar uma linguagem bem educada, mitigada, com indivíduos que são bolsonaristas ou que têm alguma simpatia pelo ex-presidente Bolsonaro. Eu sei de tudo isso. Eu não tenho assim um conhecimento aprofundado do que é o MBL, o Movimento Brasil Livre, do que é o partido Missão, que foi fundado recentemente, mas eu já vi alguns vídeos deste senhor, do senhor Guto Zacarias, na internet e achava o posicionamento dele coerente, achava ele um indivíduo educado, e com algumas ideias que faziam todo sentido, principalmente quando tratava-se da defesa das liberdades econômicas. E para meu pavor, para meu susto, eu fiquei muito decepcionado e muito assustado com isso. Eu me deparo com a notícia de que existe uma investigação em curso, feita pelo Ministério Público após denúncia da ex, da ex-namorada do deputado, de que ele estaria, de todas as maneiras, tentando convencê-la a realizar um aborto, que não foi feito, a criança nasceu, mas que ele tentou, de todas as maneiras, convencê-la disto. E eu achei inicialmente tratar-se dessas falcatruas que aparecem em época de eleição, de mentira. Falei, não é possível, porque isso teria ocorrido em 2024. Em 2023 e em 2024 e em 2025 e agora em 2026, eu vi vídeos e cortes do deputado senhor Guto Zacarias posicionando-se contra o aborto com muita firmeza. Então não faz sentido o indivíduo ser contra o aborto publicamente e às escondidas, por trás das cortinas, estar pressionando uma pessoa que ele engravidou, uma mulher, a tirar o filho numa clínica de aborto. Isso para mim foi de uma hipocrisia, de uma coisa absurda. E eu achei tratar-se de alguma manipulação dessas que acontecem sempre em ano eleitoral, mas para minha tristeza, eu digo para os senhores, muita tristeza, eu vi, ouvi e li coisas, e eu vou colocar aqui um trecho do áudio que o site Metrópolis e várias mídias, as mídias de esquerda estão divulgando isso o tempo todo, divulgaram para que os senhores possam ouvir junto comigo. No Brasil, em São Paulo, em bairro de elite, é muito raro acontecer algum problema, porque qualquer problema que der, primeiro que sairia na imprensa. E logo o local ia fechar com velocidade, e esses locais são caros. E a gente não vê isso sair na imprensa, porque não acontece. O método de hoje em dia, tá ligado? Não é um método invasivo. Eu já falei pra você, é praticamente uma sucção, ou seja, não tem sangue, não é algo invasivo, demora de 20 a 25 minutos, é feito nos jardins com especialista na área. É caríssimo, mas não tem o menor risco de acontecer qualquer outra coisa, porque não envolve o método invasivo, é algo absolutamente limpo, né, em todos os quesitos, assim, é muito profissional. Bem, senhores, isso daqui é só um trecho do que se tem, do que veio a público, do que se tem hoje conhecimento público, dos áudios, das conversas do deputado senhor Guto Zacarias com a ex-namorada, na época, em 2024, na época do ocorrido. E o que me causou estranheza é que o deputado sabe, desde 2024, aonde estão essas clínicas clandestinas de aborto, em São Paulo, nos Jardins, em um bairro nobre, e até agora ele não denunciou, não mandou a polícia ir lá, ele não fez nada, ele prevaricou. Será que existe algum documento
que virá a público, aonde o deputado mostre-se arrependido do que pretendia fazer na época, e por isso o aborto não aconteceu, e depois disso ele pegou, se arrependeu tanto que decidiu enviar para a polícia o endereço dessa clínica de aborto clandestina, porque ele diz que sabe onde é, ele tem uma noção do funcionamento dessas clínicas, ele sabe preço, tanto que ele diz que é caríssimo. E ele está indicando o local para a mãe da criança, para a ex-namorada. Então ele sabe onde é, e se ele não denunciou, e se ele não falou nada, ele está prevaricando. Aí dobra-se o absurdo. Porque, digamos que o deputado teve uma fala infeliz, que naquele momento ele foi acometido por uma imbecilidade sem tamanho, e contrariando todos os princípios que ele defende publicamente, e cometeu essa idiotice. Mas, ao ver que cometeu a idiotice, e se arrependendo verdadeiramente da idiotice que cometeu, ele deveria imediatamente ter se dirigido à polícia e, lá chegando, denunciado a localização dessa clínica de aborto, que, segundo ele, funciona em bairros nobres de São Paulo. Ele deveria ter feito isso. Será que fez? Mas vamos dar uma olhada no vídeo resposta que o deputado fez quando tudo isto veio a público. Ele fez, inclusive, ao lado da ex-namorada e mãe da criança. Eu quero falar com você sobre aborto e deixar claro que, pelo jeito, a baixaria em ano eleitoral começou. Os novos vazamentos criminosos que nós dois sofremos deixam claro uma coisa: nosso crescimento em direção à Câmara dos Deputados está incomodando muita gente. Só que a partir de hoje vai ser assim: bateu, levou. Esse vídeo deve... Bem, é óbvio que o crescimento do deputado senhor Guto Zacarias incomoda muitos indivíduos de esquerda. Porém, ele não pode negar que ele realmente teve uma conduta que contraria todos os princípios que ele prega publicamente e automaticamente a oposição vai usar isso contra ele. Da mesma maneira que eu creio que ele faria caso acontecesse uma tamanha discrepância entre o que se fala e o que se faz do lado da esquerda. E, senhores, aqui é um canal de direita e eu defendo o liberalismo austríaco, mas eu não posso ser hipócrita a ponto de ignorar que ele é o responsável pelo que está acolhendo neste momento, ainda que tenha se arrependido. Sendo que, se ele se arrependeu, ele tem que ter ido em 2024, quando tentou convencer a ex-namorada a fazer um aborto, ele tem que ter ido na delegacia de São Paulo e denunciado a localização dessas clínicas de aborto. Vamos ver se virá a público algum documento provando que ele teve tal ação. Vamos continuar. Deveria ter saído ontem, mas eu fiz uma promessa para Giovana, a minha ex-namorada e mãe da minha filha. Nós não vamos deixar essa imprensa porca de esquerda destruir a nossa Sexta-feira Santa. Essas páginas de esquerda que dizem se preocupar com as mulheres sequer me procuraram para saber a minha versão. O Guto, ele nunca me forçou nada, ele nunca me ameaçou. Eu fui mal instruída por um advogado que, num momento de fragilidade durante a minha gravidez, me levou a fazer esse depoimento, me levou a fazer esse boletim do qual eu já me arrependi. Aqui, senhores, tem uma coisa interessante. Eu acredito realmente que essa senhora pode ter sido mal orientada por algum advogado, é jovem, então acaba seguindo por um caminho que não condiz com a realidade ou com aquilo que se quer fazer. Vamos dar-lhe o benefício da dúvida. Porém, não é culpa da mídia de esquerda. O senhor Guto Zacarias, é um fato, tentou convencer a ex-namorada a realizar um aborto. Quando os senhores pegarem os áudios e o depoimento dela que estão disponíveis na internet, os senhores perceberão claramente que houve uma pressão por parte dele para que tal ato espúrio fosse realizado. E a minha questão, eu não estou debatendo aqui, senhores, a questão judicial, se houve violência psicológica, isso ou aquilo, porque eu não concordo com essa legislação feminista vigente. Isso é um outro debate. A minha questão é somente uma. Eu só acho um pouco hipócrita que, em 2024, já estando o deputado senhor Guto Zacarias há alguns anos vindo a público, dizendo-se contrário ao aborto, participando de debates e tudo mais, em 2024 ele ter sugerido
esse tipo de coisa para a namorada. Agora ele vem a público, diz ter se arrependido, ok, mas se ele se arrependeu e ele tem ciência da localização das clínicas de aborto, então ele tem que ter ido já há algum tempo na Polícia Civil de São Paulo para denunciar essas clínicas. Vamos seguir. Já pedi para que fosse arquivado. Eu não vou mentir para você. Nós discutimos sim a hipótese absurda de interromper a gravidez. Nós tínhamos acabado de descobrir que seríamos pais tão jovens, eu com 23 anos de idade e ela com 22, e discutimos essa hipótese absurda. Assim como discutimos várias outras hipóteses. Casar, se separar, comprar uma casa, morar junto de aluguel. E discutimos também essa hipótese absurda, mas graças a Deus, rapidamente, poucas horas depois, nós conversamos, colocamos a cabeça no lugar e tomamos a decisão correta. Apesar desse erro, desse pensamento pecador, isso nunca evoluiu, isso nunca foi para frente. Eu nunca forcei a Giovana a nada. E hoje, graças a Deus, nós dois somos pais de uma linda menina, saudável, inteligente, que tem apenas 1 ano de idade e está sendo exposta a tudo isso. É ridícula a exposição desse caso. Eu me arrependo do boletim, eu me arrependo do depoimento e eu já pedi o arquivamento há anos. Vou ser sincero com você. Ela não vai conseguir o arquivamento dessa denúncia, porque dentro do deontico vigente, o Ministério Público é o senhor da ação. Então, ele pode, para o Ministério Público, o fato do deputado senhor Guto Zacarias estar gravando este vídeo junto com ela pode ser algum tipo de coação, é o que o Ministério Público pode enxergar. E por isso, eles não vão retirar a investigação, a denúncia vai continuar acontecendo. E óbvio e evidente que o pessoal da esquerda vai aproveitar isso daí para caçar a legislatura do deputado senhor Guto Zacarias. Ele vai perder, obviamente, os direitos políticos por um bom tempo. Eu não vou mentir. Eu tive sim um pensamento pecador, um pensamento que graças a Deus não foi pra frente. Nós protegemos a nossa filha na época, estamos protegendo a nossa filha hoje. Durante nosso relacionamento, nós tivemos sim alguns meses complicados, em que a gente teve sim discussões, mas que já foram todos superados. Hoje o Guto é um excelente pai e a gente faz de tudo para ter um excelente futuro para nossa filha. Chegou ao ponto de eu ver parlamentar de esquerda usando a frase Deus, Pátria e Família, que, por exemplo, eu nunca disse, a fim de atacar a mim, usando a minha religião, por conta de um pensamento pecador que eu tive, que não foi pra frente. Mas eu quero deixar claro uma coisa, eu tô longe de ser o melhor cristão do mundo. Mas eu sei de uma coisa, o bom cristão não é aquela pessoa que se acha perfeita e fica apontando as contradições das outras pessoas. O bom cristão é aquela pessoa que sabe que é má, que sabe que é pecadora, mas busca na fé um equilíbrio justamente para não pecar. Agora, olha que coisa curiosa. Hoje eu estou sendo atacado por esquerdistas defensores do aborto que estão me atacando por não abortar. E também estou sendo atacado por conservadores que são contra o aborto e estão me atacando por não abortar. Gente, hoje eu uso a... Não, o senhor Guto Zacarias se equivoca aqui, é um equívoco muito grande. Inclusive, os senhores, não sei se conseguem ouvir através desse espelhamento de tela, caso contrário, assistam ao vídeo no canal do deputado. Essa música de fundo, essa velocidade da fala, eu não sei se o vídeo deles foi acelerado, é tudo muito teatral. Essa música de fundo para dar aquela sensação de impacto, de revolta, isso não me parece uma coisa orgânica de quem realmente se arrependeu do que fez, e quem sou eu para julgar o nível de arrependimento dele, mas eu estou questionando a estética desse vídeo. Se arrependeu realmente, fizesse um vídeo simples, calmo, sem muito apelo à emoção, sem essa dicotomia de esquerda ou direita, afinal de contas ele errou. E qual é o erro do deputado senhor Guto Zacarias? Foi a hipocrisia. No ano de 2024, senhores, não foi uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, não, foi 2024, nós estamos em 2026. Ele estava tentando convencer a namorada a realizar um aborto, que não foi feito, tanto que a criança nasceu, está bem saudável, ele se arrependeu, isso é nobre, mas ele, ao mesmo tempo, estava nas ruas, dizendo-se contra o aborto. Senhores, pelo amor de Deus, isso seja uma hipocrisia absurda. E eu torno a repetir, tentem ler a transcrição do depoimento das falas dessa senhora e ouvir o áudio completo, que eu não vou colocar aqui, porque eu acho que não é essa a questão. Então, o eleitorado do senhor Guto Zacarias tem que ter em mente que ele foi muito hipócrita.
ao mesmo tempo que estava nas ruas, dizendo-se contra o aborto, debatendo com o pessoal da esquerda, ele estava sugerindo para essa senhora realizar um aborto. E, por favor, 2024, quero crer que ele já não estava mais um sujeito, um indivíduo que vivia em uma situação de carestia absurda. Ou seja, a questão não é financeira, mas a minha questão centra-se somente em um ponto. Eu creio no arrependimento. Realmente não houve nenhum cometimento de crime, porque ele não foi lá fazer o aborto. A senhorita em questão, a senhora em questão, está aí vindo a público dizendo que foi um mal-entendido e a criança está bem. A minha questão é, se houve um arrependimento real e verdadeiro, automaticamente o deputado senhor Guto Zacarias, prestem atenção em quantas vezes eu estou repetindo isso, tem de ter ido a uma delegacia de polícia e denunciado a localização dessa clínica de aborto, na qual ele pretendia levar a sua ex-namorada. A minha voz e os milhões de seguidores que eu tenho para incentivar que jovens que tenham o mesmo pensamento que eu tive lá atrás, para que tomem a mesma decisão que eu tive, que foi a melhor decisão da minha vida. É um fato que até hoje eu não contei para os meus pais, até hoje eu não contei para os meus amigos. Eu já pedi perdão para a família da Giovana e já pedi perdão para a Giovana também. Sabe por quê? Porque eu me envergonho e eu quero preservar a minha filha desses ataques. Só que agora nós dois estamos sendo atacados por dois portais de esquerda, Brasil de Fato e Diário do Centro do Mundo. Dois portais que, até pouco tempo atrás, estavam recebendo dinheiro do PT, justamente para assassinar reputações. E sobre o Diário do Centro do Mundo, dá uma olhada nessa matéria há poucos meses da CNN Brasil, para não dizer que é fake news. Porcari orientou o pagamento a sites de esquerda, abre aspas, para bater nos inimigos. Bem, senhores, aqui já começam aquelas justificativas de ai o Lula, ai o Bolsonaro, ai o fulano de tal, aquelas tentativas de comparar-se, de sommelier de equívocos, né, de hipocrisia, sopesamento de hipocrisia. É claro que existe uma justa medida entre os erros, um sopesamento, um é pior do que o outro. A meu ver, a única coisa que pega, nesse caso do deputado senhor Guto Zacarias, é a hipocrisia. E torno a repetir, eu creio que ele realmente se arrependeu, tanto que a criança está viva e está bem, a mãe não cedeu prima facie a pressão que ele tentou exercer para que o aborto fosse realizado, mas a minha questão é, o deputado senhor Guto Zacarias pretendia que sua namorada grávida realizasse um procedimento de aborto em uma clínica clandestina em um bairro de elite de São Paulo. Ele se arrependeu e parou de pressioná-la para isto. A criança nasceu, está bem, a mãe da criança também está bem. A minha questão é, ante o arrependimento, ele denunciou para a Polícia Civil de São Paulo a localização dessa clínica, até porque ele é um deputado, tem obrigação de fazê-lo. Ele denunciou, tem documentos que provem isto, no ano de 2024? Essa é a minha questão. Agora, a hipocrisia ou não dele, aí ele vai ter que se entender no plano superior com Deus e aqui nessa terra com os eleitores dele, e automaticamente os seus adversários políticos vão aproveitar este momento de fraqueza para sacrificá-lo politicamente. É a triste realidade. Eu agradeço aos senhores que assistiram a este longo vídeo. Desejo que tenham uma excelente semana, que Deus abençoe a todos. Um grande abraço, fiquem com Deus.